Olá, que alegria, que prazer enorme estar aqui hoje com vocês, falando de um tema tão importante. E eu quero começar agradecendo a presença de todos por dedicarem esse tempo para estarem aqui. Bom, vocês já devem ter visto muitas pessoas por aí reclamando que podem ter diversas coisas materiais, podem ter conquistado muita coisa, mas ainda assim sentir que falta algo, né? Da mesma forma que é comum nós vermos hoje em dia pessoas que estudam, se especializam, fazem rituais, se esforçam para conquistar as coisas, mas parece que algo ainda está travado dentro delas. O que será que é isso? Será que é a falta do propósito de vida? Será que é alguma ferida emocional travando tudo isso? Será que é tudo isso junto? Bom, eu sou Ariadne Gonçalves, sacerdotisa de Umbanda, terapeuta holística e taróloga, e hoje eu venho trazendo esse tema para vocês de como definir o teu propósito de vida e como que a Pombagira e o tarô de Pombagira pode te ajudar nesse procedimento, certo? Tratando-se de Pombagira é um excelente tabu, né? Hoje em dia as pessoas, não só hoje em dia, mas de muito tempo já, as pessoas têm um certo receio quando fala de Pombagira. Devemos lembrar, antes de tudo, que Pombagira é uma figura arquetípica de poder feminino, sagrado feminino, poder pessoal, empoderamento e autoestima. E convenhamos que se uma pessoa tem tudo isso aqui resolvido na vida, o sucesso ele é inevitável. Então hoje eu venho trazendo para vocês esse poder oculto de Pombagira na forma do que ela trabalha, em sua forma arquetípica. Se você parar para prestar atenção, Pombagira geralmente usa preto, vermelho. Será que isso é à toa? Ou será que é porque o vermelho vai trabalhar a sensualidade, o magnetismo, o chakra básico, que naturalmente já tem essa cor avermelhada? E trabalhando todo esse quesito de autoestima, todo esse quesito de magnetismo, força, coragem, empoderamento, a pessoa se torna imparável. Então, quando nós olhamos para diversas mulheres que foram silenciadas ao longo dos anos, dentro de toda essa história da civilização, foi sendo banalizada, foi sendo silenciada, nós trazemos a Pombagira para esse resgate do poder feminino, a pessoa começa a vivenciar a sua mais pura essência, e a partir do momento que ela começa a vivenciar a sua mais pura essência, ela passa a cumprir com o propósito de vida. Então, o que é o propósito, né? O propósito ele é algo que você define. Não é algo como uma receitinha de bolo. O meu propósito não é o mesmo propósito que você tem na sua vida. Então, quando a gente olha para a natureza como exemplo, por que a natureza é bela? Porque ela está vivendo a sua mais pura essência. Ela está fazendo o que ela nasceu para fazer. Então, o rio não vai competir com o mar, o sol não compete com a lua, certo? Quando a gente olha para os animais, são tão belos, tão tranquilos, não só pelo silêncio, pela harmonia, mas porque eles estão vivenciando a sua mais pura essência. Estão cumprindo com o seu propósito. Então nós temos que tirar esse exemplo e trazer para nós. Porque na natureza tudo é perfeito, certo? Então guarda essa informação na cabeça. Quando a gente volta aqui para o mundo da Pombagira, apesar de ser julgada, apesar de ser um tabu muito grande, a Pombagira não silencia. Ela vai te colocar em movimento, ela vai trazer questionamentos, ela vai fazer você enxergar a pior parte que existe dentro de você, para que assim você consiga identificar a sua sombra, se adequar a ela e usar isso a seu favor. Então, ao contrário do que muitos pensam, que a Pombagira vai trazer o meu magnetismo. Não, ela vai despertar em você o teu magnetismo. Ah, então, Ariadne, você quer dizer que a Pombagira não vai ser o gênio da lâmpada que vai fazer isso aqui e as coisas vão acontecer na minha vida? Exatamente. Ela vai, ao invés de trazer tudo de bandeja para você,
ela vai te questionar, ela vai te confrontar, ela vai fazer com que você se enxergue, para daí sim você identificar: eu sou Ariadne Gonçalves, a minha mais pura essência é para isso, isso e isso. A partir do momento que você identifica quem você é, você entra nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autodescoberta, sem ser silenciada, e por isso eu trago a Pombagira aqui, você consegue identificar quem é você, o que você gosta de fazer, e a partir disso, qual é o teu propósito, porque o propósito você define. Aí você começa a olhar para a vida por outra perspectiva. A partir desse momento, você começa a lembrar de todas as pessoas que têm sucesso na vida e que são felizes. Não só sucesso financeiro, porque prosperidade ela não é só isso. Prosperidade é você ser muito bem resolvido em várias áreas da vida. Então não é só sobre coisas materiais. O propósito ele é além. Ele tem que estar conectado a algo além. E por isso que a gente fala sobre a mais pura essência. Ariadne, ainda não entendi o que é a mais pura essência. Vamos resgatar lá quem você nasceu para ser mesmo? Será que você nasceu para trabalhar, pagar conta, curtir o seu final de semana ali um pouquinho, dali a pouco você já está preso de novo, trabalhando a semana inteira, pagando conta, se frustrando, dependendo da aprovação alheia? Ou será que você nasceu para experienciar coisas grandiosas e maravilhosas? Ou será que você nasceu para identificar que você não precisa fazer a mesma coisa a sua vida inteira? Você pode sim descobrir novos patamares, novos lugares, novos relacionamentos, novos empregos também. Então, quando você começa a olhar para a vida por essa perspectiva de eu estou aqui para experienciar, eu estou aqui para me descobrir, eu estou aqui para descobrir a vida. Você tira da sua cabeça a ideia de que o propósito ele é aquela receitinha de bolo pronto que funcionou para mim, vai funcionar para você. Então, ao longo dos anos, através dos meus atendimentos, que eu sou pesquisadora da espiritualidade há mais de 20 anos, eu fui descobrindo esse padrão de que as mulheres chegam na mesa de tarô, chegam para receber a terapia holística ou chegam por meio de alguma magia, sempre com a mesma pergunta: quando que o amor da minha vida vai chegar? Ele é a pessoa certa? Qual é o emprego ideal? O que eu devo estudar? Quando, na verdade, atrás dessas perguntas rotineiras, esconde a verdadeira pergunta de quando que eu serei vista? Quando que eu serei ouvida? Quando que eu serei entendida, compreendida? Então, às vezes, o ser humano está em busca de respostas no externo, atrás de um relacionamento para suprir aquela carência, aquela falta que ela sente dentro dela, aquele emprego ideal, que às vezes ela acha que ela vai fazer aquilo ali para a vida inteira e a vida inteira aquilo vai fazer sentido para ela, e às vezes até mesmo fica esperando uma determinada aprovação ou permissão de um pai, mãe, tio, tia, irmão mais velho. Então, quando essa pessoa vem para a mesa de tarô, ela vem em busca de respostas prontas. E a pombagira vai olhar para ela e falar: não. Vamos descobrir quem é você? Vamos descobrir por que um relacionamento é tão importante a ponto de você querer encontrar uma pessoa certa antes de se bastar? Como que você vai ser feliz dentro de um relacionamento se você não é feliz sozinha, primeiramente? Como que você quer que o outro te compreenda se nem você se compreende? Entende como que Pombagira vai te provocando ao longo desse atendimento, ao longo desse tratamento? Ela vai fazendo com que você consiga se enxergar de uma maneira muito mais forte, de uma maneira muito mais empoderada, de uma maneira em que ela não vai banalizar as suas feridas. Ela vai te ajudar a entender por que você tem essas feridas. E a partir disso, criar força,
Ah, então eu entendi que eu sempre estou em busca de um relacionamento, eu não consigo ficar sozinha, e eu sempre estou caindo em relacionamentos frequentes que me machucam, que me banalizam, porque eu espero do meu parceiro o reconhecimento, a proteção e a segurança que eu não tive do meu pai. E isso me dói. Então eu tenho que estar constantemente com alguém para eu me sentir vista, valorizada, protegida, segura. Ou vamos mudar aqui o cenário. Eu sempre estou insatisfeita em qualquer lugar que eu piso para trabalhar. Isso nunca é suficiente, meu dinheiro nunca rende. Eu sei fazer de tudo um pouco, mas nada caminha. Será que é porque uma coisa que fez sentido para você há 10 anos atrás, hoje já não faz mais sentido e tá tudo bem? Será que é porque você tá buscando por meio de um sucesso forçado, de dar certo forçadamente, para você ser vista? Alguém ter orgulho de você? Aquele reconhecimento que você não recebeu lá atrás de pai e mãe. Uma fala, uma simples fala de você é capaz, eu acredito em você, eu tenho orgulho de você. Você não ouviu e hoje você está fazendo coisas freneticamente falando, caindo de emprego em emprego, atrás desse reconhecimento. Mas por que que não vai? Porque essa trava está aqui. Então a pombagira ela vai trazendo toda essa obscuridade, se podemos dizer assim, para ser entendida, compreendida e usada a seu favor como? A partir do momento que você identifica o que está te travando, as suas maiores sombras, os seus maiores medos, você consegue destrancar a sua vida. Destrancar crenças e destravar também crenças que às vezes você falava, gente, era só fazer e eu tinha medo disso. Eu sou a prova viva que eu era uma mulher muito machucada, eu era uma mulher muito carregada de traumas e medos. Então vocês acabam entendendo que realmente a pombagira vai trazer o teu lado obscuro para que você encare isso de frente, entenda isso. Mas Ariadne, como que eu vou usar isso a meu favor? Você pode estar se perguntando agora. E a resposta ela é muito simples. Você vai utilizar isso a seu favor a partir do momento que você entender as tuas crenças, as tuas feridas, o porquê isso causou essa ferida tão grande. Por que que isso ocasionou esse medo tão grande? E aí você tem o autocontrole. Ok, eu tenho medo de fazer tal coisa, mas por que que eu tenho esse medo? Ah, então é só fazer. A partir do momento que eu perco o medo do desconhecido, eu passo a conhecer aquilo, eu me fortaleço. Logo, eu vou agir de acordo com o que eu nasci para ser. Quando a gente chega numa tiragem de tarô, no meu caso é o tarô de Pombagira, é o tarô de Maria Farrapo, a gente consegue identificar vários padrões repetitivos ali. O tarô também é arquetípico, ele também vai trazer coisas que às vezes uma pessoa sozinha não consegue enxergar. E o tarô vai trazer esse monte de reflexão, de padrões, para a pessoa conseguir ir entendendo. Então, às vezes, quando ela chega com esse ciclo de relacionamentos repetitivos, que são desgastantes, que machucam, com esse ciclo de fico com dinheiro, perco dinheiro entra numa mão, sai na outra. Eu tô nesse ciclo de empregos que não dá certo, de negócios que eu abro e não vão para frente. Através desse tarô e dessa força, dessa pombagira, a gente vai identificando qual é a falha, por que que falha, como que você pode fazer para melhorar isso aqui. Claro que aqui vão entrar banhos, vão entrar rituais, vão entrar questionamentos principalmente e autoconhecimento. É como se a pombagira pegasse da sua mão e falasse, vem aqui, vamos se conhecer rapidinho, vamos ficar aqui de frente com esse espelho? Vamos identificar quem é você? A partir do momento que você sabe quem você é, grava bem essa frase, escreva se possível.
A partir do momento que você sabe muito bem quem você é, ninguém consegue te rotular. Ninguém consegue fazer você de fantoche. Entende? Saiba tão bem quem você é, a ponto de ninguém conseguir dizer para você quem você é. Entende que não é uma resposta pronta. Ok, eu entendo que eu sou uma mulher que nasci para despertar outras mulheres. Ok. Mas como que eu faço parte? Como que eu faço funcionar esse processo? A partir do momento que eu entendo que eu também tenho dores, que eu também tenho crenças, que eu também tenho medos, aprendo a resolver isso, e a partir do momento que eu entendi isso aqui, me curei ou estou em processo de cura, eu consigo mostrar o caminho para outra pessoa. Não vou curar ela, eu vou mostrar o caminho da autocura. Não vou prometer nenhum tipo de milagre. Da mesma forma que Pombagira não fala de milagres. Ela não promete milagres. Ela não promete te dar o seu carro zero, como eu te disse. Ela vai te ajudar a ter discernimento para seguir o teu caminho e assim construir o teu propósito de vida. Então, Ariadne, vim aqui para escutar sobre meu propósito de vida. Agora você vai aprender então a definir o teu propósito de vida. Com base em quê? No seu autoconhecimento, com base no que você vai curar dentro de si, e automaticamente você vai construindo esse caminho. Então você começa a entender que propósito de vida, na verdade, ele é um processo de autocura, de autoconhecimento e um caminho que você vai trilhando aos poucos. E a Pombagira, ela é escolhida dentro desse mundo arquetípico juntamente com o tarô, porque ela te ajuda a não ser silenciada, ela te ajuda a trazer o teu mais puro sagrado feminino à tona, o teu poder pessoal, o teu empoderamento, porque mulheres já foram muito silenciadas, banalizadas ao longo da história, e Pombagira não fica quieta para ninguém. Ela vai te colocar em movimento, porque Exu Pombagira é o caos, é o movimento. E isso traz mudanças. E o tarô, ele vai identificar todas essas raízes. Só que não adianta nada identificar tudo isso e não agir para mudar isso. E é aqui que entra muito o quesito de até onde você está disposto, até onde você está disposta a de fato criar a vida que deseja. Digamos que você chega num atendimento e identifica que a maior trava da sua vida, o porquê você se sente sozinho o tempo todo, é porque esse algo que te falta é uma conexão consigo mesmo, certo? Você não saber cor preferida, música preferida, comida preferida, não é autoconhecimento. Isso é uma coisa básica que todo ser humano, no mínimo, deve saber. Autoconhecimento, ele é muito mais profundo que isso. Aí você identifica que para você se conectar consigo mesmo, você tem que quebrar padrões familiares de autoabandono, de achar que não merece as coisas. Ok, Ariadne, identifiquei. Como que eu vou tratar isso? Ah, legal. Agora você vai fazer uma série de questionamentos internos. Você vai responder com a maior sinceridade da vida esses questionamentos e vai se mover de acordo com essa mudança. Então, se a mudança é você ter uma autoimagem diferente, você tem que se enxergar conforme aquilo que você quer conquistar. É você não banalizar as suas escolhas, não se trair. Como assim se trair? Você dizer sim querendo dizer não, você dizer não querendo dizer sim. Toda vez que você se trai, um pouco do seu brilho vai embora. E aí você vai se tornando aquela pessoa apagada, sem brilho, sem vida. Entende?
Também é outra mudança que você vai ter que fazer. Aí você identifica que, beleza, eu fiz os questionamentos, agora eu tenho que mudar minha autoimagem, eu tenho que mudar a questão da autotraição. E por fim, eu tenho que me priorizar. Você identificou tudo isso. Mas se você não fizer de fato, não colocar em prática, de nada vai adiantar. Então você tem que ter um desejo ardente de mudança. Isso tem que gritar dentro de você. Que eu não estou contente com a vida que eu tenho agora. Me falta o propósito, me falta viver a minha mais pura essência. Então eu preciso me conhecer para isso. Para identificar o que faz sentido para mim. Esse emprego que eu tô hoje é porque meus pais esperavam que eu fizesse isso, que eu cumprisse com isso? Ou é porque de fato ressoa comigo isso aqui? Eu trabalho com espiritualidade há mais de 20 anos. Não adianta você me colocar dentro de um escritório para ser secretária de ninguém. Não estarei feliz, não é minha essência. Eu nasci para trabalhar com magia, com espiritualidade. Da mesma forma que não adianta você pegar uma pessoa que é muito boa em matemática e colocar ela no escritório de advocacia, digamos, para ser escritora. Não tente fazer um peixe subir numa árvore. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá aos deuses e ao universo. Tem até uma passagem da Bíblia, né, que fala que meu povo padece por falta de conhecimento, alguma coisa desse tipo. Entende-se que por falta de se autoconhecer, por falta de conhecer as leis universais. Então, o primeiro passo para você identificar o teu propósito ou começar a defini-lo é o autoconhecimento, ok? Vai conhecer o que ressoa com você, o que faz sentido para você, o que não ressoa, o que não faz sentido. Não baseado no que os outros esperam de você, baseado no que você quer. Coloca na cabeça assim, anota também essa frase. Os outros não suprem nem a própria expectativa, quem dirá você suprir os outros? A mesma coisa, você não supre a sua própria expectativa, quem dirá você esperar que o outro supra tuas expectativas. Entende? Então, quando você for responder o questionário, que inclusive, para ajudar nesse processo, na descrição do vídeo, vai ter bastante, né, na descrição dessa palestra vai ter bastante dessas perguntas de autoconhecimento. Identifique e responda com a maior sinceridade, exatamente, da vida. Daquilo que faz sentido para você, daquilo que ressoa com você. Identificou, respondeu, haja. Saia para a ação. Exu e Pombagira é movimento. Movimente-se para que o universo corresponda de acordo. Não se traia. Movimente-se como? Ariadne, eu identifiquei que o emprego que eu estou realmente não é o que eu quero. O relacionamento que eu estou só empurrando com a barriga. Não estou tomando decisões referente a isso. Porque eu tenho medo de magoar o outro. Opa! Lembra que não é sobre o outro, é sobre você? Então resolva. Tenha sim conversas difíceis. Baseado nessas conversas, baseado nesses questionamentos, você consegue identificar e resolver. Não corra de si mesmo, não corra dos problemas, não corra do que você tem para resolver. Certo? Identifiquei também, Ariadne, que a minha saúde não é das melhores, não está das melhores. Por quê? Por má alimentação, corpo inflamado, falta de exercício físico, algum tipo de doença que você precisa resolver? Tome as rédeas da situação da sua vida. Coloque no papel o que você identificou e o que você pode começar a fazer hoje mesmo para mudar isso. Se é sobre saúde, uma caminhada, tomar mais sol, tomar mais água, fazer uma meditação para silenciar a mente. Se é sobre o relacionamento, esse relacionamento está te nutrindo ou está trazendo mais escassez para você? Está esvaindo com a tua vitalidade, com o teu amor próprio, com a tua mais pura essência? É um relacionamento que tem futuro ou não? É passível de mudança ou não? Porque tem coisas que não dependem só da gente. Tem coisas que você tem que olhar e falar assim, será que essa pessoa está disposta à mudança também?
tanto quanto eu? Se sim, ótimo, invista nesse relacionamento. Se não, tchau e benção. Siga teu caminho. Faça teu caminho. Cumpra com teu propósito. Não espere pelo outro. Porque senão sempre você vai estar andando num menor ritmo para acompanhar o outro. Para não deixar o outro para trás. E a hora que esse outro despertar para a vida já é tarde demais. Você já parou sua vida inteira por causa de outra pessoa. Entenda como que é a visão de Pombagira perante a vida. Pode ser muito mais simples do que a gente pensa. A gente que complica muito, né? Querendo sempre carregar os outros nas costas. Pensando sempre no outro e não na gente. Então Pombagira, ela traz isso. Olhe para você. Desperte. Faça o que faz sentido para você. Entende? E aí, quando isso se torna um questionamento, ok, é sobre o emprego. Não é relacionamento, não é saúde, não é família, é emprego. Ok, você está hoje no lugar onde você não gosta. O que você gosta? Identificou o que você gosta? Qual é o primeiro passo para seguir esse caminho, para fazer essa transição de carreira? Você vai estudar sobre o assunto que você gosta? Você vai se aperfeiçoar nisso? Você vai falar sobre o seu serviço? Sobre a sua especialização? Porque muitas dessas pessoas que eu disse lá no começo dessa palestra, que tem um potencial enorme, que pode fazer e acontecer de diversas formas, não sai do lugar por falta de networking. Não cumpre teu propósito maior por falta de falar. O que faz, como ela pode ajudar. Porque a nossa vida ela é regrada em resolver dores e problemas de pessoas. Por isso que o empreendedorismo existe. E aí, a partir do momento que você não fala, você não é visto, não é lembrado, não sai do lugar. E às vezes a sua falta de sucesso pode ser um entrave mental, uma crença de que você não merece enriquecer, não merece prosperar, porque senão você vai ter que carregar alguém nas costas, ou por medo de ser vista. E por que às vezes você tem medo de ser vista? Por medo de ser inadequada, que é uma crença que já vem sendo implantada no mundo das mulheres por muito tempo, desde milênios. Então a mulher não pode gargalhar alto como uma pombagira porque é inadequado. Ela sempre tem que estar em guerra com o próprio corpo porque é inadequado ser muito magra, é inadequada ser muito gorda, é inadequada qualquer situação. É um padrão que não existe. Um padrão corporal que não existe. Um padrão estético que o sistema implanta que não existe. Não são corpos e rostos reais. Então, às vezes, esse medo de falar, esse medo de ser vista, é justamente pelo medo do julgamento, o medo de ser inadequada. Então, a Pombagira ela vem resgatando esse sagrado feminino. A Pombagira ela vem trazendo toda esse trabalho interno de autoconhecimento, de poder pessoal, para que assim você possa se libertar de todas essas amarras, dessas crenças, através do tarô, identificar esses padrões repetitivos e, de acordo com essas identificações, agir para a mudança. E a partir disso, desenhar a vida ideal. Nossa, Ariadne, então o propósito de vida é só isso? Então o propósito de vida, no final das contas, é só um processo de identificação e autoconhecimento? Sim. É essa padronização de entender quem você é, o que você vai fazer daqui para frente e também pegar e agir de acordo com o que ressoa com você. Cumprir com o teu propósito. Ser a tua mais pura essência. Fazer dessa sua existência algo que vale a pena para você.
não o que os outros esperam que você faça. E por fim, eu quero deixar aqui uma fala, né, de Maria Farrapo que eu acho incrível e que eu acho que vai fazer muito sentido na vida de vocês aqui. Ela sempre fala o seguinte: a prosperidade, o propósito de vida não começa dentro da carteira cheia de dinheiro, não começa no emprego ideal, até porque se propósito de vida fosse baseado em emprego, era só trocar de emprego que tudo se resolveria. O propósito de vida ele está conectado a algo muito além. A algo que você tem que definir. Troca da sua cabeça, vira a chave de que propósito de vida você compra, você descobre. Não. Começa a ter uma conversa interna diferente de propósito de vida, você define. E a partir disso você pode fazer da sua vida o que você quiser. Não é aquele emprego específico, aquela pessoa específica, aquele ambiente específico. É o que você quiser. E você pode tudo. Basta você querer agir de acordo com aquilo que você acredita. Lembra que eu disse durante a palestra? É aquilo que arde dentro de você. Aquele desejo ardente de mudança. Aquele desejo ardente de fazer acontecer. A pombagira ela não vem para alimentar ilusões e falar, entregar receitinhas prontas. Ela vem para te colocar em movimento de acordo com aquilo que tem que ser. Para você, é o que você quer. Então, imagina que essa mesa, ela só tem os pés dela. Imagina que ela tá aqui achando que o propósito dela é somente material. Se eu tirar as pernas dessa mesa, ela cai. E o que é as pernas? Vida profissional, vida amorosa, vida material. Vida financeira. Tirou as coisas materiais, tirou as pernas da mesa, ela cai. Certo? O propósito ele tem que estar ligado a algo além. Imagina que essa mesa estivesse conectada nos 4 cantos em correntes presas no teto. Eu poderia cortar as pernas, que são as coisas materialmente falando, terrenas. Ainda assim ela não cairia, porque ela está conectada a algo maior, algo mais grandioso. Que é o quê? A sua conexão com a sua mais pura essência. É você não se apegar em trabalhar para ganhar dinheiro, mas trabalhar para de fato fazer a diferença na vida de alguém. É você se apegar não na ideia de que você está se relacionando por carência, achando que essa pessoa vai suprir uma expectativa sua. É você se relacionar porque, no final das contas, ela não precisa te completar. Você se completa, você se basta. Mas porque esse relacionamento pode dar frutos muito bons. Vocês podem crescer juntos. Vocês podem conquistar o mundo juntos, se vocês quiserem. Se não tiverem medo do desconhecido. Você pode construir relacionamentos incríveis. Dentro e fora da família, não só falando de campo amoroso aqui. Mas você pode ter sim e deve ter uma vida grandiosa. E eu acredito muito no potencial de cada mulher que está assistindo essa palestra. Porque mulher, quando quer, faz acontecer. E pombagira, quando você usa esse arquétipo para trazer toda essa força feminina à tona, você se torna imparável. E é isso. Deixo aqui, acredito que um pouco de conhecimento que possa ajudar vocês. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos e eu espero ver vocês muito em breve. Me sigam nas redes sociais, @ariadne.goncalves, que no caso é Gonçalves. E também sou colunista da Spielfair, então vocês podem acompanhar artigos meus lá. E eu espero que vocês tenham gostado. Minha gratidão e que pombagira abra os caminhos de vocês e tragam muito movimento para cada uma de acordo com o que vocês precisam. Um beijo, meus amores.